Olá pessoal, tudo bem? Hoje começando então mais um vídeo acerca das Copas do Mundo. Tá? Como eu já venho falando para vocês, neste ano de Copa eu quero deixar vários vídeos colocados acerca de Copa do Mundo, além do arquivo que eu já tinha feito nos últimos 2, 3 anos aí, relacionados a histórias das Copas, às vezes uma edição, às vezes para analisar uma atuação. Então você tem aí uma série de vídeos distintos que vocês podem analisar. Vou mencionar alguns deles eventualmente neste vídeo de hoje em específico. Normalmente esses vídeos falam acerca de desempenhos da seleção brasileira, né? Falando de algum episódio específico do que aconteceu naquela determinada Copa, ou falando da atuação de algum jogador. Então poucos são os vídeos que falam em um sentido geral, né? E sempre que eu coloco num sentido geral, eu também contextualizo a seleção brasileira nesse interim. Mas hoje nós vamos tratar especificamente da seleção espanhola, do desempenho da seleção da Espanha nas Copas do Mundo, mais especificamente falando. É uma das histórias que se conta por aqui, né? Como dos vários vídeos que eu faço acerca de histórias ou mentiras ou lorotas, que se conta por aqui. Uma delas é de que a Espanha é uma seleção fraca na história das Copas. É uma seleção menor, uma seleção sem expressão, que tirando aquele momento específico de Xavi, Iniesta, aquela seleção muito vencedora, de resto, né, na visão geral, antes não era nada e depois voltou a ser o que sempre não foi. Né? Muitos, inclusive, comparam, por exemplo, com o Corinthians na Libertadores, que teve um ano lá, que foi campeão invicto, mas que sempre, a rigor, é fiasco. Então, chamam, né, de Once Caldas brasileiro e outras comparações assim. O que também não é verdade, porque o Corinthians ele tem um desempenho relativamente bom se você analisar apenas pelos aspectos numéricos. Mas o Corinthians, sim, ele teve vários momentos em que ele teve decisões na Libertadores e ele falhou. 4 vezes ele foi eliminado por conta do gol fora. Sim, mas fazia parte da regra. Algumas vezes nos pênaltis. E geralmente, quase sempre, foi para o campeão ou para algum time tradicionalista. Mas a Espanha, nas Copas do Mundo, tem um desempenho maior, inclusive, do que o do Corinthians. E tem um outro fator que a coloca, por exemplo, também é comparado às vezes com alguns clubes na Champions League, né? Também o diferencia de clubes que tiveram sucessos eventuais na Champions League. É o fato de, em determinadas Copas, a seleção da Espanha ter sido prejudicada direta e clamorosamente pela arbitragem. Então, hoje nós vamos tratar a respeito desse desempenho da seleção da Espanha desde o princípio até hoje e tentar ver se faz sentido dizer que se trata de uma seleção mais fraca. Começando, então, eu sempre digo que as Copas da década de 30 elas devem ser olhadas de uma perspectiva diferente, né? Elas, por uma série de razões, e até mesmo a Copa de 50 aqui no Brasil, elas são Copas ainda em que estava se estabelecendo uma série de conceitos, de possibilidades no futebol. Ainda não era tudo entendido da forma que é hoje. Se é difícil você comparar o futebol atual com as décadas de 70 e 80, por exemplo, muito mais com as décadas de 30 e 40, né, até o início de 50. Então, eu divido a história das Copas, eu repito isso, falei em alguns outros vídeos, vou repetir para vocês. As Copas de 30, 34, 38 e 50 eu considero uma espécie de uma pré-história das Copas, né? Daí 54, um marco inicial de uma nova era, 54, 50, 58, 62, 66 e 70, uma era específica. Uma outra era que vai de 74 até 86, né, ou melhor, até 90, e uma outra de 94 até, na verdade, assim, a gente pode considerar 98, né, como essa mudança. Então, de 74 a 94, de 98 até 2018 e esta agora uma nova era. Então, as primeiras 4 Copas do Mundo, elas têm que ser analisadas por uma perspectiva muito contextual. E é essa falta de análise contextual que prejudica uma análise de desempenho das seleções no sentido geral. Então, lá nas Copas de 30, 34 e 38, a Espanha tem apenas uma participação, que é na de 34. Em 30, como eu já falei várias vezes, a maioria das seleções declinou do convite, das seleções europeias mais representativas, a maioria delas declinou. Não houve sistema classificatório, foi tudo
termos de convite, né? Então não se sabia muito bem o que era, uma competição que ia acontecer no Uruguai, as viagens de navio, então muitos declinaram. E é por isso, por exemplo, que o Brasil é o único que tem participado de todas as Copas do Mundo. Fica a dica, o vídeo que vai aparecer para vocês no final. Mas em 34 a Espanha participa. E ela participa, ela vence o Brasil no primeiro jogo e é eliminado pela Itália na sequência. Outro parênteses, para vocês terem ideia de como era diferente a situação, as Copas de 30 e 34 elas só funcionam em mata-mata, elas não têm fase de grupos e classificados. Então começa nas oitavas, quartas, semi e final. E foi isso em 30, foi isso em 34. Então a Espanha estreia contra o Brasil, vence por 3-1, e aí na sequência enfrenta a Itália. Como o critério de desempate, né, para um jogo era prorrogação e depois jogo extra, não tinha pênalti, não tinha essa ideia. Então eles jogam a primeira partida 1-1, aí marca-se uma nova partida para 2 dias depois, se não me engano, 2 dias depois, e aí a Itália vence por 1-0. Nessa partida de 1-1, teve várias interferências da arbitragem no que diz respeito às faltas, né? Foi uma liberação, digamos assim, para que, eventualmente, 10 jogadores da Espanha e um da Itália também não pudessem participar desse jogo extra na sequência, porque tamanha foi a violência perpetrada naquela partida. E era a Copa do fascismo, era a Copa em que o Duce estava olhando, o Duce estava, inclusive, participando das escolhas da arbitragem. Então, falo mais disso no vídeo, qual foi a Copa mais roubada da história, a Copa de 34, faz parte do meu top 5. Aliás, o top 5 que tem as Copas de 34, 62, 66, 78 e 2002, em 3 dessas 5 Copas, a Espanha foi diretamente prejudicada. Foi diretamente prejudicada em partidas com a seleção que seria beneficiada por esquemas espúrios, né? Então, portanto, se ela foi prejudicada 3 vezes de forma tão clamorosa, não apenas 3 vezes, mas 3 dessas 5, você já deve começar a contestar essa história de que a Espanha não é uma seleção tão boa, uma seleção fraca em Copas do Mundo. E aí, em 38, a Espanha não participa. Não porque não tenha se classificado, mas porque estávamos em meio à Guerra Civil Espanhola. Então, a seleção da Espanha, que era forte em 34, manteve boa parte dos seus jogadores, manteria boa parte dos seus jogadores, mas, infelizmente, não pode jogar aí a Copa de 38 por estar em meio à Guerra Civil Espanhola. E aí vem para a Copa de 50, né, passada a Segunda Guerra Mundial, vem para a Copa de 50, a Espanha vem para o Brasil. E tem um ótimo desempenho, né, olhando-se do que ela produziu, salvo a partida contra o Brasil, que foi a penúltima partida daquele quadrangular final, que o Brasil derrotou a Espanha de forma impiedosa e clamorosa, 6-1, né? Mas no resto, a Espanha obteve 4 vitórias e um empate inclusive diante do Uruguai, que só consegue esse empate lá no finalzinho, o gol do Didia, né? E aí depois, derrotado pelo Brasil, a Espanha já não tinha mais chances de título, coincidiu que o Brasil e o Uruguai iam se enfrentar na última rodada e a Espanha vence a Suécia, que também havia sido derrotada pelo Brasil e pelo Uruguai, né? Então foi um bom desempenho, você tinha ali jogadores importantes, jogadores notáveis. Então esse primeiro momento da Espanha, até que tem a ver com a sua profissionalização, né, anterior, desde 28, 29, tinha a Liga, né, a espanhola, então os clubes que eram fortes ali conseguiram, digamos assim, largar à frente da média, né, dos outros países, mas isso não se traduziu também num desempenho final da seleção, porque numa Copa de 50 enfrentou uma seleção superior, uma seleção muito boa, foi do Brasil, e em 34 ele enfrentou uma grande seleção, mas com esquemas por trás. E as outras duas não participações por razões diferentes, não se classificou para a Copa ou coisas assim. Já para as Copas seguintes, 54, 58, a Espanha de fato não consegue a classificação. Em 58 já contava com o mito Alfredo Di Stefano na equipe. Inclusive o Di Stefano sempre falou que o gol mais belo que ele marcou na carreira dele foi num jogo das eliminatórias da Copa diante da Bélgica, né? Chamado Gol do Escorpião. E aí reproduziram em computação gráfica. Exemplo do gol do Pelé, né, que ele sempre falou contra o Juventus, né, na Rua Javari, o gol mais belo que ele fez teria sido esse. E o próprio Maradona também fala de um gol lá contra a Colômbia, um time da Colômbia,
mas do Maradona acabaram achando o vídeo, uma filmagem ruim, mas conseguiram achar esse gol. O de Stefano e do Pelé, infelizmente, foi preciso recorrer à computação gráfica, porque, naturalmente, não havia filmagens ali desses gols, por conta dos locais e das situações. Mas aí a Espanha não se classifica, de fato, para as Copas de 54 e 58, mas já tinha, nessa campanha final de 58, uma sedimentação daquilo que seria a seleção que, a partir da Euro de 60, seria uma das melhores seleções do mundo, e de fato foi. Não à toa vence a Eurocopa de 64, mas antes, na Copa do Mundo de 62, tem aquela situação em que houve interferência clamorosa da arbitragem do jogo Brasil-Espanha, a Espanha vencendo por 1-0, Milton Santos faz um pênalti no Puskás, ele dá o passinho à frente, o Bandeirinha colabora, marca que foi falta, então logo a falta é cobrada, ia acontecer um golaço da seleção espanhola, mas já tinham anotado o perigo de gol, e não bastasse isso, ainda expulsam o treinador da seleção da Espanha. Resultado que na sequência, no segundo tempo, já nos 25, 20 minutos finais, o Brasil consegue a virada. Então, certamente a história seria outra. O Brasil possivelmente, provavelmente seria eliminado na primeira fase e a Espanha teria totais condições de ter chegado ao título de 62, por conta dos atletas que tinha e por conta do caminho que iria enfrentar na sequência. Aí, depois disso, sim, e talvez seja isso que influencie um pouco da narrativa, porque nós sabemos que aqui no Brasil a imprensa, sobretudo a imprensa esportiva, ela tem os seus caciques, tem os seus formadores de opinião e que são absolutamente centralizadores nesse sentido e ficam décadas na televisão, inclusive repetindo. Então tudo que esses caras falam e repetem e falam segue aquela máxima do Joseph Goebbels, né, da propaganda nazista, que é uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Então o fato é que nas Copas de 66, eliminado na primeira fase, 70 e 74, sequer classificado, 78, na Argentina, eliminado na primeira fase, fazia inclusive parte do grupo do Brasil, a Espanha realmente tem um desempenho muito nebuloso, muito aquém, misturado ali a seleção aos clubes, houve uma disparidade muito grande e a narrativa começou a contribuir de que os clubes espanhóis eram tão bons porque tinha muitos estrangeiros, né? Os estrangeiros é que comandavam, os times deles mesmos não eram muito bons. Essa história vai ter uma virada a partir da Copa de 82, que acontece na Espanha. Não, naquela Copa a Espanha não foi bem, ela inclusive perde uma partida na fase de grupos, ela tem um empate muito ruim diante de Honduras na estreia, estava sentindo a pressão mesmo, mas acaba se classificando, vai para o grupo, né? Eram aqueles grupos, 4 grupos de 3, né? O Brasil, Itália e Argentina, né? Foi um grupo, e a Espanha acaba ficando no grupo da Alemanha e é eliminada, não segue para a semifinal e final. Mas aquele marco de ter sido a Copa lá na Espanha, eventualmente até essas opiniões contrárias, fizeram uma mudança ali, que a seleção da Espanha, a partir de então, teria uma solidez muito maior, um futebol muito mais vistoso e eficiente, sendo pontualmente prejudicado ou superado por grandes outros nomes. Em 84, por exemplo, chega à final da Eurocopa, né, faz a final já na sequência, é derrotado na final pela França, do Michel Platini, mas já tinha mostrado ali a diferença. E na Copa de 86, a seleção da Espanha vai bem também, vai muito bem. Estreia diante do Brasil e perde por 1-0. Mas tem uma coisa muito curiosa aí, mais um erro de arbitragem a favor do Brasil. A Espanha larga nos primeiros minutos, não me lembro que momento, mas ainda no primeiro tempo, no começo do jogo, um belíssimo chute de fora da área, bate no travessão e entra claramente, né? Não é como a questão da Alemanha e Inglaterra na Copa de 66, né? Que ela bate na linha, mas a dúvida é se entrou totalmente, se não entrou, ela chega a pegar um pouquinho. Essa não, essa você vê que ela atravessou totalmente, né? O vídeo mostra, mas não tínhamos VAR à época. Na sequência, no jogo, o Brasil acaba fazendo-se 1-0. E, curiosamente, é um petardo lá de fora, bate na travessão, a bola cai fora, né? Ela realmente não entra, mas o Sócrates consegue um rebote na sequência. Então, até a simbologia dos gols serem muito parecidos, né? Chutaços de fora que batem na travessão,
O Brasil acaba vencendo, mas foi beneficiado pela arbitragem nesse caso. Porém, não podemos aqui elucubrar, diferentemente de 62, se a seleção da Espanha teria um maior sucesso. Por quê? O que aconteceria fatalmente se o placar fosse invertido? Não me lembro se já com o empate isso alteraria, mas uma vitória, possível vitória da Espanha, colocaria a Espanha em primeiro, o Brasil em segundo, e aí os caminhos seriam opostos. O Brasil parou na França e a Espanha parou na Bélgica. Mas, curiosamente, ambos nas quartas de final, ambos numa partida que deu 1-1 e ambos nos pênaltis. Né? A Espanha tem nessa edição uma vitória diante da Dinamarca, uma vitória belíssima, talvez a sua maior vitória, 5-1 diante da Dinamarca. A Dinamarca que havia criado uma goleada diante do Uruguai, 6-1, e ganhou o apelido de Dinamarca na partida então, né? Ganharia a Euro de 92, mas é ali o primeiro começo do Laudrup e da Dinamarca, né? Foi assim vista e a Espanha foi lá e fez 5-1 diante deles. Contava a Espanha com o grande Emílio Butragueño, que foi um dos melhores jogadores dessa edição da Copa e acaba sendo o vice-artilheiro. Né? Ele e Maradona 5 gols e o Gary Lineker 6 gols. Aí na Copa de 90, na sequência, a Espanha tem um desempenho bem frio, acaba nas oitavas de final. Mas, para 94, e aí tem até um dado curioso que eu já vou mencionar, a Espanha entra já com uma nova seleção, alguns nomes, e cada vez mais forte, né, o futebol do Barcelona e do Real Madrid, que tinham sequências especiais ali no início dos anos 90, o Barça campeão mundial, campeão da Champions e vice-campeão mundial, né? Em 92, mas faz um tetracampeonato espanhol. O Real Madrid ganhou os anteriores e os posteriores. Você tinha alguns jogadores estrangeiros, mas os espanhóis estavam ficando cada vez mais fortes. Destacavam-se ali já o Fernando Hierro, o Luiz Henrique, e chega na Copa de 94, a Espanha era uma das possíveis candidatas ao título, porque nós tínhamos algumas situações curiosas de 94. França e Inglaterra não se classificam. A Holanda, que tinha o grande Marco van Basten, só faltando ele comunicar que se aposentou, porque na prática ele estava aposentado devido às lesões, ele já não jogava havia mais de um ano. E o Ruud Gullit se desentende com o treinador e acaba saindo da seleção. Então era uma boa seleção da Holanda, mas abaixo, muito abaixo do que se imaginava, se esperava dela. A Alemanha vinha naquela ressaca de 90, já numa geração final, e é comum isso na Alemanha, de ter 2 a 3 grandes sequências, né, de Copas e uma quarta Copa em que ela joga um pouco abaixo. Isso está acontecendo agora. Não uma quarta, mas uma quinta Copa do Mundo. Né? 2002, vice, 2006, terceiro lugar, 2010, terceiro lugar, 2014, campeão, e aí 2018, eliminada na primeira fase. Mas a Alemanha é a Alemanha, a gente fala sempre sobre isso. Então, a Alemanha certamente para 2022 vai ter um desempenho muitíssimo melhor do que tiver em 2018. Vamos falar sobre isso no final já, os meus, entre aspas, prognósticos aí para essa Copa. Mas chega então em 94, a Espanha era uma das 2 ou 3 mais importantes seleções. A Argentina com toda aquela celeuma em volta do Maradona. Então a Espanha acaba ficando como uma das principais. Né? Ninguém contava com surpresas como Suécia, Bulgária e Romênia, mas a Espanha já era bem vista. E acontece que, novamente, um erro de arbitragem clamoroso prejudica e tira a Espanha da jogada. A Itália faz 2-1, já no finalzinho do jogo, acho que aos 42, 43 minutos, o Baggio marca um gol. E, um lance posterior, cruzamento na área. Luiz Henrique vai em direção ao gol, a bola vinha para ele, toma uma cotovelada, nariz sangra, cai no chão, o juizão manda seguir, depois ainda contesta ele, acha que ele está reclamando, mas vê o nariz sangrando, mas nada foi marcado, nada foi anotado. Segue o jogo. Então, eventualmente, a Espanha poderia ter empatado aquele jogo, levado à prorrogação. Não sabemos aqui, né? Assim como eu falei de 86, diferentemente de 62, não dá para dizer que em 94 a Espanha venceria a Itália e chegaria mais longe, mas mais uma vez foi prejudicada por um erro clamoroso da arbitragem. Porém, após essa derrota para a Itália, a Espanha inicia uma sequência de vitórias e jogos sem perder, que é uma das melhores da história, né? A saber,
A Argentina, neste momento que eu gravo o vídeo, ela está com 32 jogos sem perder. Ela pode, eventualmente, não perdendo nenhum jogo na fase de grupos da Copa do Catar, chegar a 35 jogos e igualar a marca de Brasil, que vai de 93 a 97, e da própria Espanha, indo de 2006 a 2009, que são 35 jogos sem perder. Mas entre 94 e 98, a Espanha teve a segunda maior sequência, também igualada pela Argentina, marcada pela Argentina de 91 a 93 e pela Hungria lá atrás, de 50 até 54, que são 31 jogos sem perder. Então a Espanha emenda a partir da Copa de 94, 31 jogos sem derrota. Ela é eliminada na Euro nos pênaltis, eliminada invicta, e em 98 chega na Copa do Mundo, então, portanto, você tem uma grande expectativa, não perdia. E ali sim a Espanha teve um vexame, um fiasco, foi eliminada na primeira fase, em que pese ter feito 6-1 diante da Bulgária, seu maior placar na história das Copas. Mas aí, novamente, uma geração que terminava, né? Esqueci de falar que em 94, a Espanha ganhara a Olimpíada de 92, né? Foi campeã olímpica com o seu selecionado. Então chega para 2002, 2000 também eles fazem a final, né? São derrotados pelos Camarões na semifinal. Já tinha, na final, desculpem, e naquele time já tinha Xavi, né? Entre outros nomes que brilhariam na próxima e a maior geração da Espanha. Chega ali em 2002, a Espanha era uma das grandes potências ali novamente. França, Argentina, Portugal são eliminados na primeira fase, a Holanda sequer foi para a Copa, a Alemanha, apesar de ser a Alemanha, ninguém dava muita bola ali, a Itália daquele jeito, e a Espanha foi mostrando um futebol verdadeiramente bom e sendo apontada como uma das possíveis candidatas verdadeiras ao título. Acontece que nas quartas de final, roubada, prejudicada, como você quiser chamar, pela Coreia do Sul, anfitrião, em que só podia e certamente havia algum esquema para favorecer. Tanto é que eles são beneficiados já diante de Portugal na primeira fase, muito beneficiados diante da Itália nas oitavas, e contra a Espanha, então, foi o ápice, né? 2 gols muito mal anulados, e nos pênaltis o goleiro dá 4 passos adiante para pegar um dos pênaltis, feito que só seria igualado pelo Doni na semifinal da Copa América de 2007. Então ali, mais uma vez, uma grande geração da Espanha sendo prejudicada, sendo limada pela arbitragem, né? Nomes como Fernando Hierro, Fernando Morientes já estavam ali, e os jovens que viriam brilhar a partir da Copa de 2006. Então, em 2006, a Espanha chega não com o status de melhor seleção do mundo, ou uma seleção histórica, mas já com uma boa seleção novamente. E ali eles sucumbem diante do gênio, né? O Zidane começa contra a Espanha ali em 86, uma virada histórica, né? Na sua trajetória, na sua forma de jogar. Ele faz um grande jogo diante da Espanha naquele momento. São eliminados e ali, a partir de então, começa uma outra sequência de jogos sem perder, 35 jogos sem perder, que só vai acabar em 2009, na Copa das Confederações, perdem para os Estados Unidos a semifinal, né? Já vinham de ganhar a Eurocopa 2008, por exemplo, e aí eles ganham a Copa 2010, ganham a Euro 2012 e fazem a final da Copa das Confederações de 2013. 2014, novo vexame, aqui no Brasil, tomam 5-1 da Holanda, perde também do Chile, são eliminados na primeira fase. Mas ali você entende que era um final de uma geração, uma estafa, em todas aquelas questões também do país, Espanha, né? Real Madrid e Barcelona representam, né, Catalunha, Madrid, e tem outros países menores ali dentro, então tem toda essa dificuldade. Mas o fato é que entre 2008 e 2013, eles têm 2 finais e 2 títulos de Eurocopa, uma final e um título de Copa do Mundo, uma final e um vice-campeonato das Copas das Confederações e outro terceiro lugar, né, uma eliminação na semifinal. Que é mais ou menos o que o Brasil conseguiu entre 94 e 99. São 2 Copas América, mais um vice-campeonato da Copa América, um título de Copa das Confederações e um vice de Copa das Confederações, um título e um vice de Copa do Mundo. Lembrando que a Copa América, né, comparando com a Eurocopa, é muito menor, e a Copa das Confederações estava ainda não no seu formato que pegou mais ali de 2005 a 2013, né?
Era um formato menorzinho ainda, mas de todo modo, o desempenho, o produto final da Espanha nesse período é semelhante ao do Brasil naquele. Portanto, uma geração histórica, uma geração de fato importantíssima, né? Eu consideraria a melhor seleção espanhola de todos os tempos, e a segunda é essa que eu falei, de 62 e 64, que além dos naturalizados de Stefano e Puskás, tinha também o grande Luis Soares, que foi bola de ouro de 1960. Então, portanto, a seleção espanhola, aí em 2018, né, eliminado nas oitavas de final, nos pênaltis, também não perde nenhum jogo, mas aquele desempenho bem frio, e chega agora, 2022, aí tendo uma final olímpica contra o Brasil na última Olimpíada. Ele sempre tem títulos importantes na Sub-17, Sub-19, Sub-20, Europeu 21, Mundial Sub-20, Sub-17. Então, é uma seleção que historicamente é forte, não é fraca, longe disso. Eu colocaria a Espanha no mesmo patamar, mais ou menos, de Uruguai e França, né? Você tem a Brasil e a Alemanha como as duas principais, Argentina e Itália um nível um pouco abaixo, e aí, num terceiro patamar, eu colocaria a Espanha, o Uruguai e a França, né? Somando a história e as mais recentes. Mas certamente a Espanha, por exemplo, acima da Inglaterra, indiscutivelmente, a meu ver, e acima também da Holanda, que muitos colocam como superior à Espanha pelo fato de ter chegado a 3 finais de Copa do Mundo. Mas a verdade é que, se você tirar as 3 finais de Copa do Mundo e mais alguns bons desempenhos ali nos anos 90, a Holanda tem muitas oscilações a ponto de ele não ter ido para várias Copas, né? 2002, 2018, acho que não foram também, esta atual eles não irão. Então, a Espanha, desde 78, não deixou mais ir para nenhuma Copa do Mundo. Então, no geral, também acho que a Espanha é superior à Holanda, indubitavelmente. Então, uma das 6 ou 7 maiores seleções da história e com um bom desempenho nas Copas do Mundo, muitíssimo prejudicado pela arbitragem. O prognóstico que eu falei, eu não acredito que a Espanha vá ser a campeã do mundo, mas eu arrisco aqui que será, talvez, possivelmente, a melhor seleção europeia. A Alemanha é a Alemanha, mas eu acho que a Espanha e a Alemanha vão ser as duas que vão chegar mais longe. Quem sabe uma semifinal Brasil, Argentina, Espanha e Alemanha. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.